Fala galera, trazendo aqui mais 8 modelos raciais para você usar aí na sua mesa, na sua campanha. Eu já fiz uma parte 1 aqui, 8 modelos raciais aí, vai estar aí no card ou na descrição aí embaixo aí do vídeo, para você dar uma conferida lá. E aqui eu trouxe mais 8 que já estão no ponto que você poder usar na sua mesa, na sua campanha, mas você sempre pode ficar à vontade para modificar e alterar para que se encaixe melhor na sua mesa, na realidade da sua mesa. Atenção que eu estou só usando atributos, vantagens e desvantagens. Não estou mexendo com atributos secundários nem com perícias. Fica ao seu critério aí se você quiser dar as ajustadas aí para o modelo racial que você usar na sua mesa. E aí vamos para o primeiro modelo racial que vamos falar hoje aqui, é o Povo das Águas. Aqui serve para toda criatura que é humanoide e que vive na água. É os elfos do mar, acho que o Tormento é elfo do mar, tem os tritões. Só que lembrando que aqui no caso ele tem as duas pernas, né? Igual nós, não é só aquele rabo de sereia. Nesse caso ele teria que ter a desvantagem sem pernas. Então, custando 69 pontos, idioma Aqua e comum com sotaque, então 4 pontinhos. Vantagem anfíbio, 10 pontos, quer dizer que você consegue usar todas as suas habilidades que você usaria em terra, consegue usar normalmente embaixo d'água. Meio deslocamento ampliado, 2. Água, então você se move mais rápido na água, mas atenção aqui que é meio deslocamento ampliado, porque ela não dá vantagem mesmo, é deslocamento ampliado. Mas aqui eu quero enfatizar que é meio, porque você pode comprar essa vantagem em 2 níveis, em 10 pontos e em 20 pontos para cada nível. No caso aqui eu comprei em 2 níveis pela metade, então praticamente ele pega o seu valor de deslocamento e multiplica por 1,5. Então, se você tem, por exemplo, deslocamento 6, então com um nível meio deslocamento ampliado, você teria 9. Se você tivesse o deslocamento ampliado total, aí seria 12. E aí, como ele tem 2 níveis, novamente vamos dizer que ele tem deslocamento 6. Então, como seria pegando 1,5 vezes 1,5, que daria 2,25. Multiplicando isso por 6 daria 13,5. Tá, quebra ali o 5 ali, tira a coisa, fica só o 13, então pronto. Você tem. Essa é a conta que você vai fazer para você calcular o seu deslocamento dentro d'água. Lembrando que o seu deslocamento dentro d'água. Sentido de monitoramento, sonar, igual o de submarino, né? Sonar de submarino. Lembrando que em terra só vai até 20 metros, e embaixo d'água vai 2 km. Então, né, funciona melhor dentro d'água. Não respira guelras, né? Então pode respirar normalmente embaixo d'água. Resistência à pressão, você aguenta assim grandes profundidades embaixo d'água, mas só mesmo assim aquelas poças assim embaixo d'água, você acaba parado assim, sabe, que a luz não chega já. Você já tem aquele nível de pressão que a luz não bate. Então, até ali, então você aguenta até esse nível de pressão. Audição subsônica, então você escuta assim, distante, aqueles apitos de cachorro, assim, barulho bem baixo. É óbvio que o ambiente tem que estar favorável também. Não adianta você ter essa capacidade e o lugar tá um pipocado de fogo de artifício e galera gritando, então é mais ou menos isso. E desvantagem, você tem dependência muito comum de água. Uma vez por semana você tem que ficar no mínimo 6 horas dentro de um ambiente que tenha água ali, um chafariz, uma praia, uma piscina, sei lá, alguma coisa, algum lugar que você tem que ficar no mínimo 6 horas, pelo menos uma vez por semana. Então, cuidado, né, quando for se aventurar no deserto ou lugares onde seja difícil água. Mas isso uma vez por semana. Eu achei melhor assim porque senão botar de passeio diário seria muito chato, ficar toda hora o pessoal fica quase impraticável. Eu acho legal construir as raças aqui no modelo que você consiga usar na sua mesa. Que tem os seus problemas, mas que você consiga usar. Às vezes tem alguns modelos que simplesmente botam uns problemas tão assim complicados que para você usar em mesa assim é virtualmente impossível. Dá para usar, mas você vai ter tanto problema que o personagem praticamente fica parado no lugar, porque não pode fazer nada, não pode sair para muito longe, não pode fazer quase nada. Então aqui quando eu construo o personagem, eu tento fazer ele que ele seja possível ser jogado. E agora nós temos o Centauro, 83 pontos, modificador de tamanho mais 1, idioma silvestres, como com sotaque, 4 pontinhos. E aqui nos atributos nós temos uma divisão que para mim faz sentido, que é o que? Dividir a força em 2 atributos. Um para a parte do centauro humana, né, a parte humana do centauro, e a outra para a parte cavalo. E aí a parte humana ganha mais 2 de força, menos 10%, né, no custo, porque ele tem modificador de tamanho mais 1, então cada ponto de força nesse caso aqui vai custar 9 pontos, então ele tem mais 2, 18 pontos. E para a parte do cavalo, ele tem mais 8 de força, mas nós subtraímos 10% do tamanho, do modificador de tamanho, e mais 40% dos manuseadores precários. Então,
O custo de pontos de força para a parte do cavalo é de 5 pontos, então vai custar somente 40 pontos. Eu fiz essa divisão que para mim faz mais sentido, né? Se você achar que está custando demais assim, você só pode simplesmente ignorar a parte do cavalo e conversar com o jogador, né? Que a parte do cavalo só vai servir única e exclusivamente para carregar peso. Mas assim, aqui você vai ter um valor mais oficial de quanto de peso realmente o cavalo, a parte de cavalo consegue carregar. E também você poderia usar, né? Apesar de ser um manuseador precário, você ainda consegue golpear com a parte de cavalo. E aí você já teria também um valor aí para saber quanto é que um coice do seu centauro causa de dano. Mas aí vai a critério, se você achar que é muito complicado, porque eu vi alguns modelos e que ignoram isso. Tem esse modelo dividido, a força dividida, e tem um modelo sem essa divisão de força. E aí você faz o que for melhor para você. Se você quiser, simplesmente ignore essa parte do mais 8 e dos manuseadores precários e diminui em 40 pontos o custo desse modelo racial. Continuando, nas vantagens, nós temos garras cascos, 3 pontinhos. Quer dizer que para cada dado de dano que você for dar, por exemplo, um coice, e para cada dado que você for jogar, você ganha mais 1 de dano. E também ganha resistência a dano nos pés. Tem resistência mais 1 de dano nos pés. Resistência a dano mais 1, a pele é resistente, então mais 3 pontinhos ali. Meio de deslocamento ampliado, mesma coisa que aconteceu lá com o Povo das Águas, acontece aqui também, só que é voltado para o solo. Então faz aquela mesma continha lá de soma 1,5 mais 1,5. Soma não, multiplica, você multiplica 1,5 vezes 1,5, vai dar 2,25. Aquela mesma história que eu já expliquei no Povo das Águas. Qualquer dúvida você escreve aqui nos comentários. Pernas adicionais, 4, né? Então mais de 5 pontinhos aí. E talentos, adestrar animais, salto, corrida e sobrevivência em planície. 5 pontinhos. Então você ganha mais 1 em todas essas perícias. E caso você venha adquirir realmente aquela perícia, esse mais 1 vai lá para a sua conta final. Desvantagens, você tem fobia, claustrofobia, né? Então, menos 15 pontinhos ali. Você não gosta de lugares fechados, então é um personagem que vai ter um certo problema para entrar em masmorras, principalmente embaixo da terra, faz aquele testinhozinho de autocontrole, e aí se falhar, né, eu me recuso a entrar nesse lugar. Então tá aí, Centauro, 83 pontos. E o próximo aí é o Minotauro, 55 pontos. Fala Silvestre, e comum com sotaque, 4 pontos. Atributo Força mais 3, 30 pontos. Vantagens, tem sexta direção, então ele sabe a direção exatamente que ele fez nos últimos 30 dias, muito difícil ele se perder, ele sempre sabe o caminho que ele fez, então também para lembrar aquela memória labiríntica, né? Ele consegue andar por labirintos e saber o caminho que ele fez dentro de um labirinto perfeitamente. Resistência a dano pele resistente mais 3, então ele tem uma pele muito mais resistente do que a do Centauro, então custou 9 pontinhos. Visão periférica, que dá ele um arco de visão assim de 240 graus, então ele enxerga assim, tem um arco bem grande assim de visão praticamente, ganhando bônus assim de mais 3 se ele estiver sendo perseguido. Para perceber as coisas também que podem estar mais atrás dele assim, aos lados. Vale dar uma lida lá na vantagem direitinho para você entender como funciona tudo. Todo esse arco de visão que o Minotauro tem. Golpeadores, chifre, perfuração. Então ele pode usar o chifre dele como arma. Só que ele tem duas desvantagens aqui, que é arco limitado à frente, então ele só pode dar aquela chifrada para frente, o personagem tem que estar no ângulo à frente dele, e incapaz de aparar, e aí ele não pode usar os chifres para parar um golpe em suas defesas ativas. No caso do arco limitado, que é somente à frente, se você estiver usando a batalha, se for no teatro da mente, sem ser estar usando o grid, aí você pode tirar isso aqui e simplesmente só considerar só o incapaz de aparar. E aí ele pode dar chifrado, né, em qualquer direção que ele quiser. Fica ao seu critério. E em desvantagens, fobia, altura, acrofobia, menos 10 pontinhos aí pro Minotauro. Ele tem medo de altura. Se tiver acima de 5 metros e com a possibilidade dele cair, e ele também tem noção de que ele está a mais de 5 metros, ele vai ter que fazer um testezinho de autocontrole, senão me recusa a subir. Então tem que ter apontado esses dois fatores aí. Ele tem que ter a possibilidade de cair. Não adianta estar a mais de 5 metros e, sabe, um espaço bem grandão, não. Ele tem que ter a possibilidade dele cair. E ele também tem que ter a noção de que ele está mais de 5 metros de altura. O próximo é o Goblin, menos 11 pontos. O primeiro modelo racial que tem um valor negativo, você ganha pontos para ser esse modelo racial. Modificador de tamanho, menos 2. Idioma, só o comum, 0 ali.
Atributo força -2 e inteligência +1. Então meio que fica balanceado nisso daí. Eles são mais fracos fisicamente, mas tem uma inteligência, senão ele não sobreviveria há muito tempo. Visão noturna 9. Desvantagem, tem estigma social. Muita gente vê ele mais como um bicho, mesmo tendo sua consciência. Muita gente vê mais ele como um bicho, um animal de estimação, sei lá, um ser de segunda categoria. Hábitos detestáveis. Aqui você fica, você pode inventar o que você quiser, mas para aquela clássica cena, sei lá, tem uma barata passando, ele mata a barata com a mão, depois lambe a mão com a barata morta, na palma da mão. Então, né, isso aí já é uma noção do que você pode imaginar de hábitos detestáveis dos goblins. E por último, expectativa de vida reduzida, ele vive praticamente metade do tempo de um humano normal. E o próximo, o gnomo, 26 pontos, modificador de tamanho -2, idioma comum, vantagem, falar com animais, rosto sincero, visão noturna, e desvantagem, curiosidade. Aqui é um gnomo bem simplificado, né? Cada cenário tem uma versão diferente de gnomo. Então aqui eu peguei um gnomo mais bicho do mato mesmo. E aí justamente você já pode mudar aquelas modificadas para encaixar melhor no seu cenário. Mas aqui é um gnomo assim bem quase druida das ideias. E o próximo é o meu ogro, 26 pontos. Idioma orc ou comum, um dos dois. Modificador de tamanho +1. Atributo força +4. Lembrando que, aí, como ele tem um modificador de tamanho +1, dá um desconto de 10% no valor da força. Então, cada ponto de força para ele é 9. Então, 36 pontos, né? Esse mais 4 dele aí custou 36 pontos. Destreza -1. Inteligência -2. E vitalidade +2. Vantagens: paladar, olfato apurado 1. Resistência a dano 2, pele resistente. Hipoalgia, né? Aguenta muita dor. Não cai por muita dor. Visão no escuro. E desvantagem, aparência feio e estigma social, né? A galera não gosta muito do meio ogro. Quase a mesma coisa que acontece com o meio orc. E os próximos dois modelos raciais que eu vou apresentar aqui são modelos que você pode usar para encaixar em outro modelo. Assim, eles podem funcionar sozinhos, né? Não precisa combinar com nada, mas se você quiser, você pode combinar ele com outros modelos raciais. Que no caso agora vai ser o vampiro e o lobisomem. Então, primeiramente o vampiro. Lá no GURPS módulo básico, tem um modelo racial de vampiro, mas ele é mais para um vilão do que realmente para ser um personagem jogável, assim, você pegar esse modelo racial e usar para jogar na sua mesa. Eu encaro ele mais assim, porque ele vai ter várias desvantagens, tem que dormir no próprio caixão todo dia, tem que ser convidado para entrar, então, assim, é um conjunto de desvantagens que eu acho que não fica legal para você fazer para algum dos seus jogadores usar em mesa. E aí eu fiz esse modelo aqui que ele é uma mistura daquele vampiro de Vampiro à Máscara com um vampiro mais clássico. Então, ele custa 120 pontos, tem forma alternativa, ele pode transformar ou morcego ou em lobo, 30 pontinhos ali, não respira, 20 pontos, dominação, faz com aquela habilidade de dominar, né, de seduzir a pessoa, hipnotizar a pessoa e transformar ela num lacaio seu, via mordida. Assim, essa transformação aqui fica a critério de cada mestre, né, pode ser aquela parada bem Vampiro à Máscara de beber todo o sangue e dar um pouquinho para a pessoa transformar, pode ser 3 mordidas para poder a pessoa transformar em vampiro, um lacaio desse vampiro. E aí fica a critério do mestre lá. Lá tem uma explicaçãozinha e aí você decide como vai funcionar na sua mesa. Resistente, danos ao metabolismo. Então ele tudo que afeta um vivo, né? Essas doenças, tudo, envenenamento, essas coisas, não afeta ele. Tolerância a ferimentos não vivos. Então o dano das armas também vai ser diferente para ele, né? Por exemplo, o dano de perfuração não vai dobrar no caso dele. Vai causar um dano muito menor. Tem que dar uma olhada lá, né? Conferir na tabelinha de como vai ser essa mudança. Insubstancialidade, forma de névoa. Só que eu botei uma limitação ali para não ficar uma parada muito apelona, ele custa fadiga. Então, para ativar ele custa 1 ponto de fadiga e mais 1 por segundo que ele ficar. É basicamente uma vantagem assim que você vai usar mais para fugir. Tá ali no cômodo ali, que aí para fugir da galera, você atravessa a parede, já é. 72 pontos, bem carinho também. Mas teve esse desconto, esse 10% de desconto aí. Visão noturna, 9 pontos. Falar com animais, também falar com lobos e morcegos. Idade mutável. E impossível de matar 2. E aqui nós temos um diferencial aqui, que é o que acontece. Nas versões que tem lá no manual, no modo básico, que é alguns que eu achei por aí pela internet, muitas vezes botam que ele tem impossível de matar e aí ele tem o calcanhar de Aquiles, madeira. Então, tecnicamente, você poderia matar um vampiro na paulada mesmo, assim. Ele morreria direto. Porque já não especifica que tem que ser aquela clássica estaca no coração para poder matar ele. Então você poderia só dando paulada nele e ele morreria. E aí eu achei isso meio esquisito, assim, deixar desse jeito aí. E daí tem outra coisa, ele toma dano pelo sol, mas ele não morre
por dano no sol. Então ele poderia ficar no sol, cair lá, morrer, ficar só o esqueleto, mas quando virasse noite ele iria se recuperar. Então o que eu fiz? Eu coloquei impossível de matar com duas limitações, que foi impedimento, madeira, nesse caso a madeira dele não vai matar ele, você pode, né, causar dano nele, mas não vai matar ele, só vai impedir que ele se regenere, né? Se ele chegar a cair 0 ponto, ele vai ficar lá na forma toda decadente, e se você atravessar ele com uma estaca de madeira, ou qualquer coisa de madeira, ele não vai se regenerar, ele vai continuar na forma que está, ele não vai morrer, mas ele não vai se regenerar também. E o calcanhar de Aquiles é o sol, nesse caso. Então, se ele for exposto ao sol, ele vai morrer. Ele toma dano, e se for exposto ao sol ainda mais tempo, né, ele vai tomar dano pelo sol e vai morrer pelo sol. Então, a vantagem de matar nível 2, que custaria 100 pontos, passa a custar somente 25 pontos. Porque as duas coisas são comuns. Madeira é comum e o sol é também muito comum. Então, esse foi o modelo que eu achei que para mim faz mais sentido do impossível de matar. Se você discorda, não concorda, escreve aí nos comentários porque, como você falei, é diferente. Mas para mim funcionou melhor assim. Seguindo, nós temos a mordida de vampiro, 30 pontos. Então ele recupera 1 de ponto de vida ou de fadiga, a escolha do jogador, para cada 3 pontos de vida que ele tirar da pessoa que ele está sugando sangue. Você pode dar uma ampliada nisso aí também, né? Porque aí vai ser a cada 3 pontos, vai demorar 3 segundos. Em combate é impossível de usar isso aqui, mas você pode acelerar a funcionalidade dele. Vai ter lá descrevendo como é que funciona a mordida de vampiro. É mais para usar mesmo fora do combate. No combate é meio complicado beber sangue da galera. Em desvantagem nós temos drenagem. Então toda vez que você acorda, o personagem desperta, ele perde 2 pontos de vida. E o único jeito dele recuperar é com sangue humano. Aversão, ele tem a visão à água corrente. Características sobrenaturais, ele tem palidez, sem calor corporal e sem reflexo. Tem a opção lá de você também, né? Se você tá full de sangue, tá com as pegas tudo cheio, você pode parecer um humano normal, mas por padrão fica a critério do mestre dizer se a característica de ser sobrenatural, a característica sobrenatural vai ser constante, ou ele pode fazer essa variação de quando tá com a vida cheia, ele parece realmente um humano normal ainda. Apetite incontrolável, sangue humano. Então, né, se ele vê um pescocinho ali dando bobeira, ou precisando muito, né, vai fazer um teste aí de autocontrole para se segurar e não avançar no pescoço de alguém sem necessidade. Ou com necessidade. Vai cada caso. Sem recuperação parcial, então ele só recupera pontos de vida através, né, somente bebendo sangue. Se tiver magia para curar os mortos, talvez, né? Mas vai de cenário para cenário, mas ele vai ter que precisar beber sangue para poder recuperar os pontos de vida. Fraqueza, luz do sol, toma 1d6 por minuto, mas toma tanto no ponto de vida quanto no ponto de fadiga, então toma 1d6 de dano por minuto. E vulnerabilidade a fogo, ele toma dano a fogo dobrado. Então, se tu vai uma tocha tacar nele, ou sei lá, uma magia de fogo assim, bola de fogo, o dano vai ser dobrado. Antes de passar o RD dele, vai ser dobrado por 2. E aqui eu fiz um outro modelo de vampiro, mais pro lado de maldição mesmo, né, de um problema. Vai ser um vampiro de menos 12 pontos, né, você vai ganhar 12 pontos para ser um vampiro. Porque, né, não vai ter os poderes, né, de falar com animais, se transformar em animais, falar com animais e a forma de névoa, né. Mantém todas as desvantagens e algumas das vantagens. Então, e aí na soma final, né, na conta final, acabou sendo um modelo de vampiro menos 12 pontos, para você ser desse modelo de vampiro aqui mais pro lado da maldição. E aqui por último nós temos o lobisomem. Primeiro tem um modelo aqui que é você realmente ser tipo o Cyberwolf lá do Killer Instinct. Você é lobisomem o tempo todo, você não se destransforma. Então você, uma vez transformado não, você é um lobisomem. E aí você só paga 110 pontos. E aí você ganha o modificador tamanho mais 1, atributo força 3, destreza 2, vantagens, olfato discriminatório, então você sabe distinguir os cheiros perfeitamente, resistência a dano 4, pele resistente, visão noturna 9, regeneração regular, dentes afiados, tolerância à temperatura, você vai decidir se é mais para mais ou mais para menos, impossível de matar nível 1 e desvantagem aparência monstruosa e vulnerabilidade à prata. Você toma 4 vezes o dano por uma arma de prata, então vai ser o dano que passar por sua RD vezes 4.
Isso é ignorância, né? Você continua batendo ali mesmo até virar o inimigo virar farofa. Não sobrar nada e você tá banhado de sangue. E aí essa versão que você já é lobisomem direto. Você não vai se transformar no lobisomem. Você já é um lobisomem. Agora, em outras situações, pode acontecer do custo da forma alternativa mudar. Por exemplo, digamos que o mestre disse que a campanha vai ser de 150 pontos. E aí você quer pegar a forma alternativa de lobisomem. Você vai pagar só 15 pontos. Por quê? Porque a sua forma básica de 150 pontos é mais forte do que a sua versão lobisomem de 125 pontos. E aí só paga só os 15 pontos. E aí você pode transformar em lobisomem. Agora, se acontecer o oposto, a sua forma base é só um personagem de 100 pontos, mas você quer pegar lobisomem que é de 125 pontos. Aí o custo da forma alternativa vai ser diferente. Nesse caso, você vai pegar os 15 pontos e somar mais 90% da diferença entre o seu personagem base de 100 pontos para o lobisomem de 125 pontos. E aí, nesse caso, a forma alternativa no final sairia por 38 pontos. Entendeu? Então, se a sua forma base ali, a pontuação inicial que o mestre deu, for maior do que 125 pontos, você só paga os 15 pontos normais. Se a forma base for menor do que 125 pontos, aí você, dependendo da pontuação, você vai fazer essa conta aí de somar 15 mais 95% da diferença entre a pontuação inicial que o mestre deu para a forma de lobisomem. E atenção que esse lobisomem que está aqui, ele é o famoso pode se transformar à vontade, né? Então o cara pode transitar entre as duas formas à vontade, não existe nenhum gatilho. E aí, novamente, o custo final pode variar dependendo do cenário como você está tratando isso. Porque pode em algum cenário ser uma benção e em outro cenário ser uma maldição. Pode ser que no outro cenário o gatilho para se transformar seja só a lua cheia, em outros pode ser que o cara quando fica com raiva ele perde a sanidade e ele se transforma. Ou então quando ele está perto de cair, só no momento de emergência, assim, ele consegue se transformar. Ou então só quando ele perde a consciência ele consegue se transformar. Então o custo final exato do lobisomem vai depender de como você vai encarar ele na sua campanha. Aqui, como eu disse, é uma versão onde o jogador pode ficar transitando dessas formas. Aqui a parada bem do lado do lobisomem apocalipse, que você pode sim ficar transitando dessas formas, não existe nenhum custo adicional sobre isso. E como a sociedade no cenário vai encarar esse lobisomem, novamente fica a questão do mestre. E aí, esse custo pode fazer diferença. Então se você vai botar gatilhos, se você vai botar mais desvantagens, se as desvantagens da versão lobisomem também afetam a versão humana, pode ser que a fraqueza prata também afete ele na versão humana. Tudo isso vai depender do cenário de campanha e do mestre. Mas fica aí o modelo, para que você já possa usar ele como base e ir modificando de acordo com a sua vontade, de como você quer que ele funcione, como você imagina que possa funcionar melhor ou mais adequado à sua mesa. Então é isso. Curte, comente, compartilhe e principalmente se inscreva no canal, porque essas são as únicas maneiras da gente saber que você está gostando aqui do projeto. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima.